O lado amargo do adultério, da traição, quando um casal se trai, é a confissão. Provérbio 28 e o versículo 9 está escrito que Deus ele não escuta a oração daquele que não dá ouvido à voz de Deus. Provérbio 28 e o versículo 13 está escrito também: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. O adultério é a traição, ou seja, quando você está noivo, quando você se une num relacionamento sério, quando você casa com alguém, a Bíblia diz que vocês fizeram o compromisso de ser um corpo só. Os dois se unindo se torna um corpo só. Quando a traição fica um triângulo amoroso, então já saiu dos princípios bíblicos. É como um homem que ele é casado e ele deixa outra mulher que não é a sua esposa ter relação sexual com ele. É como a mulher que sai de casa e vai se deitar com outro homem, sendo que ela é casada. Desde o começo do mundo, Deus, ele é contra atos libidinosos, ou seja, atos sexuais ilícitos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 19, está escrito que Deus destruiu duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Por quê? Porque os homens estavam se deitando com os homens e as mulheres se deitando com as mulheres. No livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus ele resolveu destruir o mundo com água. No tempo de Noé, estava o pai tendo relação sexual com a filha, a mãe tendo relação sexual com o próprio filho. Estava uma verdadeira esculhambação no mundo. Um homem se deitava com 5, 6 mulheres e ficava por isso. Estuprava a própria filha. Naquele tempo não tinha polícia. E ficava por isso. Deus resolveu destruir o mundo com água. Estamos agora no final dos tempos, prestes ao Apocalipse se cumprir. E Deus tem visto a esculhambação que vem acontecendo no mundo, troca de casais, as pessoas saem de casa, vai ter sexo com outra pessoa que não é o seu marido, que não é a sua esposa. As pessoas usando o celular para ficar trocando mensagens com outra pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, e fica enviando fotos de lá e daqui para lá e de lá para cá. E Deus vem observando tudo isso. O problema é que nesses últimos dias, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele tem facilitado através desse bichinho aqui, ó. Ele tem facilitado as traições através de trocas de mensagem. A pessoa está aqui em Pimenteira, que é a cidade onde eu estou, liga para outra pessoa que está em Pix ou em Teresina, marca o encontro através de mensagens. E não são poucos os homens cristãos e as mulheres cristãs que estão escondidos neste pecado, sem o pastor saber,
sem a esposa saber, sem o marido saber, mas só que Deus ele vê tudo. Tudo que você faz escondido, Ele sabe, Ele vê. E muitos ficam nessa brincadeirinha de esconder o seu pecado. E muitos que continuaram brincando desta forma, minha esposa não está sabendo, meu marido não está sabendo. Mas teve uma coisa que surpreendeu: a morte. A morte ela não avisa quando ela vem. A morte ela não avisa a forma que ela vem. E essas pessoas que estavam praticando esses pecados, alguns tiveram a oportunidade de se arrepender e mudar. Como muitas pessoas se arrependeram destes caminhos errados e mudaram. Já outros a morte chegou e levou para o inferno. Alguns têm a sorte de ainda ter a oportunidade dada por Deus para se arrepender e confessar para o seu marido, para a sua esposa. Esse é o problema. Um exemplo: eu saio daqui, vou para Picos, um exemplo. Chegando lá, eu me encontro com outra mulher. Lá eu pratico sexo com ela e ninguém viu, mas Deus viu. Esse pecado eu tenho que confessar para minha esposa. E agora? O problema é aí. Porque eu não sei se ela vai me perdoar. Porque adultério, traição, é um pecado difícil da pessoa largar. E é um pecado difícil de Deus perdoar, porque a pessoa, o pecado que Deus perdoa é aquele pecado que você confessa e abandona. O adultério não. Você faz sexo com o homem aqui, faz sexo com a mulher, depois se você não bloquear essa pessoa no seu celular, essa pessoa vai ficar infernizando a tua vida. Vai ficar no teu pé. Mas eu fiquei com você tantas vezes. E se você não ficar comigo, vou pegar tuas fotos, vou postar nas redes sociais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contar para o teu marido, vou contar para a tua esposa. O problema é que até para você abandonar o pecado, precisa de muita fé, muita coragem, porque as pessoas, elas ficam sendo usadas pelo mal para infernizar a sua vida, para você não conseguir abandonar esse pecado. Muitas das vezes você precisa bloquear o nome dessas pessoas. Muitas das vezes você precisa, às vezes, trocar até de chip. E algumas vezes você tem que mudar, às vezes, até de cidade. Então, o homem, quando ele trai a mulher e ele quer abandonar aquele pecado, porque o pecado ele é bom, tem pessoas que não querem abandonar. Tem mulher que está traindo o marido e ela continua. E essa traição às vezes dura meses, anos e às vezes até por toda a vida. A pessoa termina indo para o inferno carregando esse pecado e não se liberta. Precisa muito orar a Deus, ler a Bíblia e bloquear o nome dessa pessoa. E se a pessoa tentar entrar em contato com você através de outros celulares, pegando emprestado no celular de alguém, você ameaça a pessoa de denunciar. É o seguinte, se você não parar de estar ligando para mim, eu vou lhe denunciar para a polícia, porque assédio é crime. Assédio é crime. E você coagir uma pessoa enviando mensagens, explorando a pessoa, é crime. Então o problema, um exemplo, se eu saio, viajo, lá trago minha esposa, quando eu volto, se eu quero abandonar esse pecado para eu não ir para o inferno, porque mesmo que eu não pratique mais esse pecado, mas se eu não confessei para minha esposa, para o meu marido, esse pecado vai me condenar no dia do juízo. Se eu trair a minha esposa, eu tenho que chegar para ela e dizer: meu amor, eu tenho uma coisa para te contar, eu quero que você me perdoe, eu te traí.
aquele dia tal que eu viajei, eu te traí, e você não sabe, mas eu tô te confessando, eu quero seu perdão, e eu prometo que eu não vou fazer isso mais, e eu te traí com fulano de tal. Então, a mulher traiu o marido, ela tem que chegar e confessar, senão esse pecado vai te condenar no dia do juízo final. Então esse é o lado amargo do pecado. Satanás, ele mostra só o prato, só o prazer, mas ele não mostra as consequências que vêm depois de você fazer aquilo. Então muitas das vezes uma mulher bonita pode dar em cima de você, um homem bonito pode dar em cima de você, simplesmente para lhe prejudicar a sua vida espiritual. Depois essa pessoa vai ser alvo de condenação para a tua alma. Então, por que traiu o meu esposo? Por que trair a minha esposa? Se Deus, ele não permite isso, para que entrar por esse caminho? E muitas vezes, quando você confessa, às vezes gera até morte. Como muitas mulheres chegaram para o seu marido, confessaram o pecado, o marido foi matar. Então, como eu vi um testemunho de uma mulher crente, que o marido traiu ela, e o marido chegou e confessou, e ela não perdoou. Ela comprou um revólver, matou o homem e matou a mulher. Então toda ação gera uma reação. Então isso é o que? Isso é uma plantação. Você plantou o mal, você vai colher o mal. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, como que você quer ter uma vida em paz se você vive trocando mensagens com outro macho escondido, colocando senha no celular, usando o Instagram, as redes sociais, usando o Messenger, o Facebook, o WhatsApp, para conversar escondido com outros homens, conversar escondido com outras mulheres? O que vai acontecer? A casa a qualquer momento vai cair, porque o próprio Deus se irrita com isso e Ele mesmo desmascara você, igual Ele fez com Davi. Então não adianta esconder o pecado, porque cedo ou tarde vem à tona. E hoje esse bichinho é fuxiqueiro, viu? Ele é fuxiqueiro. Às vezes você tá lá na cidade, acha que ninguém te conhece, a pessoa tá lá, ó, tira a foto de você nos braços de outro homem, manda a foto pro teu marido. Quando você chegar em casa, acha que o teu marido não sabe, o teu marido está sabendo de tudo. Então o que eu digo para você, não entre por esse caminho. Vai orar a Deus, vai ler a palavra do Senhor, vai buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele é ruim. Ocupa a tua mente com a palavra de Deus, porque além de ser bom, você vai viver em paz. E depois da morte você vai se encontrar com Deus e ter vida eterna com Deus. Então a pergunta que me fizeram é: irmão Pedro, se eu trair o meu marido, se eu trair a minha esposa, eu tenho que confessar para ele, eu tenho que confessar para ela? Tem. Você tem que confessar, porque isso é como um defunto enterrado. Entendeu? É como ocultação de cadáver. Você tem que mostrar aonde foi enterrado e como aconteceu. Então esse é o lado amargo do pecado. Então muitas famílias estão sendo destruídas por causa do adultério, por causa do mau uso das redes sociais. Muitas pessoas estão trocando uma vida inteira por 30 minutos de prazer. Muitas mulheres estão perdendo sua moral, muitos homens estão perdendo sua moral, sua reputação, por causa de minutos de prazer. E às vezes machucando uma pessoa que lhe ama tanto. A gente vê o homem muitas das vezes dedicado à mulher, cuidando dela. Ela está doentinha ali, o marido está ali do lado, entendeu? Se esforçando, trabalhando, muitas vezes doente. Chega em casa com todo carinho, com toda atenção, não vai para lugar nenhum, não vai para as bebidas, não vai para as festas, se dedica à esposa. Aí a esposa tem um marido excelente
e de repente vai aprontar escondido. Da mesma forma, muitos homens têm uma esposa excelente, chega em casa, a casinha tá arrumadinha, comidinha feita, roupinha lavada, aí o cara vai trair uma bênção dessa. Então as pessoas muitas das vezes se lamentam pelas próprias desgraças que acontecem, porque eles mesmos procuram as desgraças. Então muitas pessoas sofrem, não é porque Deus queira, é porque Deus abençoou essa pessoa e a pessoa deixou de valorizar a bênção que Deus lhe deu e foi em busca dos pratos de Satanás. Trocar o amor da família pelos amantes virtuais, pelos amantes da esquina, pelos amantes de outra cidade, pelas as garotas de programa, pela uma troca de mensagem. Trocar a família pelos amantes virtuais é a pior burrice que você está fazendo. E esse pecado, ele vai te condenar ao inferno. Você deve pedir a Deus libertação, me liberta. Isso é um espírito chamado pomba-gira, um dos piores demônios do inferno que destrói família. Então não faça isso. Se o celular está prejudicando tua vida espiritual, sai do celular. Apaga o Facebook, apaga o Instagram, apaga as redes sociais. Se o WhatsApp está te prejudicando, apaga o WhatsApp também, entendeu? Tem pessoas que não sabem usar. Se você sabe usar o celular, use para o que é necessário. Mas se você vê que Satanás está te prendendo no pecado usando o celular, que você sempre continua conversando com aquela mulher, sempre continua conversando com aquele homem, larga essa maldição. Isso aqui é uma maldição que vai te levar para o inferno. Então, milhões de crentes já foram para o inferno, presos nesses tipos de pecado, na mentira, no adultério, na prostituição, praticando pecados escondidos. Então não queira ser o próximo cristão a descer para o inferno. Então pense nisto, porque a morte ela é surpresa. Você está vivo hoje, mais tarde você não sabe se você está vivo. E enquanto você está transando, fazendo sexo com outra pessoa, a tua esposa, o teu marido está lá te esperando e você fazendo isso. Que falta de caráter, que falta de vergonha. Tudo bem, errar todo mundo erra. Agora persistir no erro, isso aí já é burrice. Todo mundo tem o direito de ter uma vida diferente, de mudar. Agora se você quer tá com o teu esposo do teu lado, tá com a tua mulher do teu lado, aí você vai pular cerca, trair ele, trair ela, quando vem as consequências, não vá reclamar. Tá certo? A gente vê aí muitos homens morrendo porque vai namorar com outra mulher e de repente aquela mulher namora com outro cara e o cara vai e mata o outro. Muitas das vezes uma mulher sai de casa, vai trair o marido, entendeu? O que acontece? Quando chega em casa, às vezes o marido está esperando já com a arma na mão. Então, não entra por esse caminho não, porque esse caminho é caminho de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peça a Deus, Senhor, me dá o teu Espírito Santo para que eu possa ter força de vencer as tentações. Todo dia você tem que permanecer em oração, lendo a Bíblia, ocupando tua mente, ouvindo louvores, pregações da palavra de Deus. Ocupa tua mente com as coisas de Deus, porque o diabo ele não respeita posição. Ele não quer saber se você é pastor, ele não quer saber se você é padre, ele não quer saber se você é bispo. Dê o lugar para ele, ele derruba mesmo, entendeu? Ele é profissional em destruir família. A obra dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida para abundância. Então abandona o adultério, antes que a tua alma desça para o fogo do inferno. E se você traiu o teu marido, se você traiu a tua esposa, agora você tem que confessar, pedir perdão a ele, pedir perdão a ela, confessar e abandonar esse pecado. Esse é o lado amargo do adultério.